Olá, alunos da EJA, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro e nossa aula de hoje, doe, use e pense. Pense, doe, Muito use bem. e pense. Vamos lá para os objetivos da aula. Objetivos: fazer a leitura de textos publicitários e de propagandas, analisando as estratégias linguísticas de persuasão utilizadas. Então, a nossa aula de hoje será baseada em bastante leitura, interpretação. Como que essa persuasão é construída nos textos publicitários? Vamos lá, Mauro? Muito bom, professor Elaine. Olá a todos os alunos da EJA, do quarto termo. Estamos aqui então com uma aula, eu fiz uma aula com a proposta de a gente trabalhar como é que funciona essa questão da propaganda e publicidade na nossa vida. São coisas que estão no nosso dia a dia o tempo todo, agora com redes sociais fica um pouco mais potencializado e a gente está, às vezes, no emaranhado aí numa armadilha, né? De palavras e imagens que vão levando a gente a pensar, a decidir, a consumir. Então vamos trabalhar isso hoje na aula. A aula, o título Doe, Pense, Doe, Use e Pense tem um sentido que a gente vai descobrir no decorrer. Vamos ver o conteúdo da aula de hoje? Põe na tela para eles. Olha lá, publicidade versus propaganda, o que é persuasão, as armadilhas da propaganda na internet. Então temos aí 3 conteúdos básicos para a gente entender a diferença entre publicidade e propaganda, o que é persuasão, porque é uma palavrinha aí que às vezes as pessoas ficam meio... O que seria persuasão, né? Tanto se fala. Às vezes o sentido já está implícito para a gente, já tem... Está meio que naturalizado, mas a gente não consegue às vezes definir. Então vamos trabalhar essa definição hoje. E as armadilhas da propaganda na internet é uma coisa que está no nosso dia a dia, não tem como fugir. Então, aliás, tem, mas a gente vai ter que aprender bastante, né, Pro? Mas sabe o que eu tô pensando aqui? Tá meio difícil, né, fugir, porque... Tá meio difícil. A questão dos cookies, né? Sim. Você não consegue você não aceitar ali, aquilo. Por sim. mais que a gente coloque lá, só o necessário, mas só o necessário, ele é invasivo. É uma questão de trabalho mental o tempo todo, porque, Sim. assim, depender da máquina mesmo, você tá sempre numa armadilha, tá? Então vamos começar a nossa aula e aí vocês vão participar, né? Mostrando aí é uma sondagem que a gente vai fazer, né? Propaganda e publicidade. Antes da gente definir a diferença, eu quero que vocês ajudem nessa tela que a gente pôs para vocês. Põe aí para eles. Olha só, nós temos 2 imagens, né? Leia os textos abaixo e responda qual deles possui características de propaganda. Então temos a primeira imagem e temos a segunda imagem, né? Preciso que vocês digam qual dos dois tem características de propaganda. Vou dar 1 minuto e meio e a gente já volta. Vamos de volta. E aí, Pro, nós temos 2 imagens ali. Primeiro que é a imagem maravilhosa de falar sobre doação de sangue, né? Uhum. Que é uma questão de cidadania, uma questão de humanidade. Eu não falo cidadania, é uma questão de humanidade. Trabalhar essa questão da doação de sangue. Aí nós temos 2 imagens. Eu vou pedir para pôr na tela de novo, só para eles verem a diferença. Essas imagens. Vamos esperar pôr na tela. Aí, beleza. Nós temos 2 aí, né?
A primeira, a gente verifica o que, Pro, ali na primeira? Primeiro, na primeira nós temos aí só a linguagem não verbal, né? Temos aí, que é comum para algumas pessoas, a né? gente pode inferir que é o que ali? O teste para diabetes, o teste, né? Ou pode ser o teste para diabetes, ou o teste geral que se faz, mas como a gente está falando de doação de sangue, é o teste geral que se faz antes de doar, né? Olha como foi interessante essa questão da leitura, né? Que eu já, embora, como você disse, pode ser o teste geral, mas eu já relacionei aí com a questão do diabético, né? Da glicemia. O teste é assim, não é? Sim, é assim mesmo. E antes de doar, e aí pro pessoal da EJA já sabe disso, né? Antes de doar a gente faz esses testes aí. E aí o segundo cartaz, aí já é um cartaz, né, com várias informações verbais, né? Tem ali um desenho não verbal, mas a maior parte é verbal. E tá falando da doação de sangue, né? Doar sangue salva vidas. Aí tem todo o texto, a Fundação ProSangue precisa de doações com urgência, informe-se e saiba como ajudar no www.prosangue.sp.gov.br. E isso é verdadeiro, tá? ProSangue aqui em São Paulo. Então quem é do estado de São Paulo sabe que tem a Fundação ProSangue, pode fazer as doações e precisa mesmo. Agora, nós temos as duas. A primeira falando sobre o teste, que é uma coisa específica, antes de doar, né? E ali é uma informação que a gente geralmente vê dentro dos consultórios, dentro dos locais de doação. E a segunda já não, já é um cartaz que pode ser colocado em qualquer lugar e veiculando uma informação, uma campanha, né? Sim. E pensar aí que, embora nós tenhamos a linguagem verbal, ela está bem simplificada para que essa mensagem seja passada aí de forma rápida. Sim. Então é legal a gente observar isso, que não é interessante colocarmos aí um texto muito extenso, longo, né? Letras muito pequenas, não é atrativo. Vamos ter que dialogar, né, com o verbal e o não verbal para essa informação ser mais rápida ainda. E tem mais, né, Pro, né? O fato de ter ali aquela forma de gota de sangue também já atrai de longe qualquer pessoa que veja e entende mais ou menos qual que é o assunto que está sendo veiculado, né? Já é bem... Então, assim, já é bem proposital isso daí, tá? Mas vamos falar sobre isso aí no decorrer dos nossos slides. Próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre publicidade e propaganda, né? É muito comum, no senso comum, aí as pessoas falarem um ou outro e achar que está falando a mesma coisa. Elas estão relacionadas, mas elas têm uma diferença aí, e é uma diferença bem peculiar. Bem sutil. É bem sutil. A publicidade tem o objetivo de divulgar ou vender um produto, um serviço ou uma ideia. Para atingir esse objetivo, cria-se uma imagem favorável de uma empresa ou marca, utilizando argumentos para convencer o público, consumidores, das vantagens de se ter o que é divulgado. A propaganda pode ser institucional, social ou política e nem sempre está diretamente relacionada à venda de um produto. Muitas vezes ela também tem a finalidade de apenas propagar uma ideia, uma informação, promover uma causa e reunir pessoas com as mesmas ideologias. Para isso, emprega argumentos a fim de persuadir o público. Então, vamos simplificar aqui. A propaganda, na verdade, ela é o geralzão. Quando a gente quer propagar algo, a gente se utiliza de algumas formas que vai fazer com que isso seja expandido, né? Que essa informação chegue o mais longe possível. Então, aí tem várias ferramentas, né, Pro? Hoje a gente tem as redes sociais, que a gente usa muito, mas antigamente, quando não tinha as redes sociais, existiam vários veículos de propagar, né? Os cartazes, né, principalmente. Sim. Os jornais, né? Aí tem os veículos de comunicação, como televisão e rádio, e diversas outras formas. Por exemplo, o cara do ovo, né? Sim. Ele é um cara que faz propaganda. E o que é legal que você falou aqui, pensando aí, o rádio, a TV, que são os mais utilizados, né? O rádio também, principalmente, que terá estratégias diferentes para divulgar isso. Porque, o veículo determina a estratégia. Né? Porque no rádio a gente só está ouvindo ali, não estamos visualizando nada. Então a estratégia para o rádio é uma. Para a TV eu já posso utilizar os dois, né? Tanto a audição quanto a visão. Então é interessante vocês sempre pensarem nisso também. Tinha uma época aqui em São Paulo que tinha muito outdoors, né? Hoje a gente tem menos outdoors, até por uma lei municipal. Mas os outdoors também era uma forma, né? E às vezes tinha muita criatividade nos outdoors também, de fazer as propagandas. Então, quer dizer, cada veículo tem a sua estratégia, né? É bem interessante. Às vezes
um utensílio que você compra, alguma coisa já vem com a propaganda junto. Então, a propaganda é propagar. Agora, a publicidade já tem mais a ver com uma coisa específica que é o comércio. Então, quando a gente fala de publicidade, a gente está falando da propaganda voltada para o comércio, né? Então, você quer vender o produto, você quer vender uma ideia, você quer vender um serviço, aí você faz publicidade. A propaganda já não, ela não exige exatamente que você venda alguma coisa comercialmente. Você pode estar simplesmente fazendo uma campanha, você pode estar divulgando uma ideia, um serviço social, você pode estar divulgando diversos assuntos aí, diversas coisas. Então, assim, está ligado mais à propaganda. No mais, as duas vão seguir o mesmo caminho, que é a persuasão, né? Então, é preciso cuidar de como alcançar o meu objetivo, como que o meu leitor, o meu público, aquele que eu pretendo alcançar e dissuadir, ou persuadi-lo a consumir ou a aderir ao meu pensamento, como que ele vai ser alcançado, né? Então, essa é a parte da persuasão, né, Pro? E às vezes, como a gente disse, elas vão caminhar juntas. Então, por exemplo, esses dias apareceu para mim uma propaganda de um tênis. E era propaganda e publicidade juntos, porque ele propagava a ideia de que era um tênis ecológico, então ele era produzido a partir de reciclagem, então propagava essa ideia, toda uma ideia assim, por trás, e também tem a publicidade, né? A partir dessa ideia ele quer me convencer a comprar o produto, então eles caminham juntos mesmo. E essa questão da publicidade, e aí tem toda uma discussão, né? Porque isso é tudo semiótico, né? Isso tem ideias de linguagem, de como essas linguagens elas interferem no entendimento das pessoas e também na manipulação. Já teve discussão, já foi tema de Enem, né? E já teve até leis, né, que regulamentavam e proibiam publicidade, por exemplo, infantil. Sim. Né? Então, a gente vê que é todo um trabalho porque isso interfere no comportamento das pessoas, né? A gente acha que não, é que a gente meio que se tornou normal agora, né, Pro? Mas o nosso normal pode estar sendo manipulado, né? E a gente está achando que é tudo do nosso gosto, é a gente que está no controle. Então, cuidado com isso, porque às vezes não, hein? Olha a próxima tela aí, persuasão. Vamos ver aí. Persuasão é o seguinte, é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. É o emprego de argumentos, legítimos ou não, com o propósito de conseguir que outros indivíduos adotem certas linhas de conduta, teoria ou crença. Segundo Aristóteles, a retórica é a arte de descobrir em cada caso particular os meios disponíveis de persuasão. E olha que eu coloquei na tela aí uma imagem, né? Que a gente vai falar sobre isso agora, como a gente vai comentar essa questão da persuasão. Primeiro, trabalhar a questão da persuasão no sentido de argumento. Porque quando a gente está falando de texto, está falando de argumentação, as pessoas costumam achar, pode voltar para a gente se for possível, as pessoas costumam falar assim, a argumentação, ela tá ligada, a persuasão está ligada à argumentação. E realmente está. Mas a persuasão, ela é um trabalho mais, como é que fala? Com um propósito maior. Por exemplo, quando você está argumentando, eu estou conversando com você e a gente está argumentando, Pro, a ideia é fazer-me entender e, se possível, te convencer. Sim. Mas o debate, ele nem sempre vai haver um convencimento. Por exemplo, a gente pode conversar aqui sobre assuntos que a gente não concorde, que a gente tem opiniões diferentes, e no final a gente continuar com as opiniões diferentes, mas pelo menos você vai entender o meu lado e eu vou conseguir entender o seu lado. Agora, a persuasão, ela já tem um propósito maior, que é o de convencimento. Convencer mesmo. A persuasão, ela tem esse propósito de que aquilo que eu falar, ele vai ter que fazer uma mudança em você, né, Pro? Sim. E é legal que aí, retomando o que nós dissemos, que nós falamos aí no início da aula, por isso que tem um jogo maior aí de símbolos, né? Sim. Como nós falamos lá no primeiro. Então, a gente tem lá uma linguagem verbal e não verbal, mexer ali com as emoções, Sim. isso é muito forte. Essa imagem, por exemplo, que a gente viu na tela, da menina abocanhando o lanche, isso aí, por exemplo, na hora do almoço, uma hora que você tá ali passando, dá uma sensação boa, né? Sim. Tipo, olha que lanche maravilhoso, gostoso, olha como ela come com prazer, olha. E aí você associa bem as cores, até a pessoa que foi escolhida para ser o modelo e tal. Então, tudo isso aí são estratégias linguísticas de persuasão.
Então, quando a gente está falando lá as estratégias linguísticas, é isso, não é só saber utilizar as palavras, mas saber associar tudo isso daí, toda essa semiose, né? Tanto a verbal como a não verbal, as cores, o som, quando você está ouvindo esse comercial na TV ou no rádio. Então, toda essa semiose, né? Que é essa relação entre as linguagens, ela tem propósito, uma estratégia de persuasão. Ou seja, no final, você pode até falar, verbalizar, não, para mim tanto faz, eu vou comer se eu quiser, mas no seu subconsciente você já está sendo manipulado, Sim. Né? Que é a estratégia deles. Então, por isso que a gente fala de persuasão. Persuasão vai além de argumentar. Você pode usar um argumento válido ou inválido. Você pode usar até o que a gente poderia chamar aqui de uma mentira, uma inverdade. Mas você vai saber manipular isso de uma forma que vai gerar convencimento, né? Aí eu ponho na tela aqui mais uma imagem para vocês. Você sabe o que é isso? Aí nós temos aí, ó, a imagem do Use, né? E é uma campanha que a gente tem visto muito, né, na época da pandemia. Não deveria ser tão enfática, mas é necessário que seja bastante enfática, porque ainda existe resistência. Então, usar a máscara é importantíssimo, uma imagem dessa, né? E o que é isso que eu estou perguntando é esse meio de veiculação, que são os outdoors, que eu falei que não são muito comuns aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, que a gente tinha, mas como a lei municipal tirou. Mas é muito comum nas estradas, né? Sim. Em outros países, outros estados, aí também a gente vê esses outdoors enormes, né? Com imagens grandes. E nesse caso, use a máscara, que é importantíssimo. Vamos avançar aqui, ó. Eu trouxe para aula um podcast, né? Uma entrevista com uma professora, falando sobre essa questão do perigo da propaganda na internet. Então, vamos ouvir esse podcast, tem 6 minutos. Mas é muito legal porque assim, a forma como ela debate esse assunto é importantíssimo para a gente entender as armadilhas que a gente vive todo dia na internet. Vamos ouvir. Você já reparou na quantidade de anúncios e propagandas que existem nas redes sociais? Além de posts das próprias marcas, hoje em dia a internet está povoada por banners em sites e redes sociais e também por public posts feitos por influenciadores digitais. Essa estratégia é conhecida como armadilhas da internet propaganda. Mas até que ponto essas escolhas publicitárias são prejudiciais para o usuário? E como os famigerados algoritmos entram nisso? A professora do Departamento de Marketing da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Jane Marks, explica como funciona esse processo de influenciação e fala sobre os possíveis efeitos negativos. Cada vez mais a gente está deixando rastros e passos por onde que a gente navegou, por onde nós passamos. Isso é um fato. Os algoritmos podem ser muito bem monitorados e utilizados por essas corporações, inclusive pelas empresas gerenciando as redes sociais. E os usuários em geral pouco têm noção ou conhecimento, e mesmo quem conhece não fica limpando o seu percurso depois de uma consulta na rede, na internet. Então acaba que você fica deixando pistas do que te interessa, com quem você conversa, com o que te poderia ter mais apelo para a sua percepção. E aí os usuários também não se dão conta 100% do tempo que estão deixando esses rastros de ficar limpando o cache. Há muitas possibilidades, especialmente pelas empresas que estão aí trabalhando essas questões digitais, de otimizar ainda mais aquilo que o usuário buscou, fazê-lo ainda ter mais informações a respeito. Então, acabam redirecionando e influenciando ainda mais. Entretanto, a professora também destaca que esses anúncios não provocam só efeitos ruins. Ela fala também sobre a influência positiva que eles possuem. Na verdade, as redes sociais, elas servem sim como uma fonte de consulta. Então, não só a rede social, mas toda a internet. A propaganda digital hoje é uma realidade. E essa propaganda digital tem sido cada vez mais exposta e utilizada pelas redes sociais. Mas as pessoas também se informam, também buscam o que precisam, especialmente se pensarmos os mais jovens. A professora, em parceria com uma universidade do sul do país, está desenvolvendo uma pesquisa sobre os efeitos da propaganda online de acordo com as faixas etárias. Ela comenta sobre o processo e explica os resultados da pesquisa. Eu tenho uma pesquisa que eu estou coordenando com uma outra professora, que é da Federal do Rio Grande do Sul,
E esse estudo está sendo feito em outros países também. Esse estudo vai comparar com dados de outros países também. E a gente olhando para esses 18 a 35 anos, a gente vê que a publicidade tradicional realmente não tem tanto impacto mais para as pessoas. Então, as marcas estão aí nesse ambiente porque sabem também que boa parte do público de interesse está também nessa rede. O que eu percebo é os mais jovens têm que ter monitoramento, tem que ter acompanhamento dos responsáveis, porque muitas vezes eles sabem usar melhor que os pais, e os próprios pais responsáveis muitas vezes não têm noção do quanto ou do que esses mais jovens estão acessando. Porque também ignorar essa condição e essa situação é bobagem. Então, será que as propagandas que encontramos nas redes sociais, tanto as explícitas quanto as mais ocultas, de fato funcionam? Será que os índices de consumo de determinados produtos aumentaram? Jane responde. Eu acho que são eficazes e até ficou até mais acessível, porque veiculação em mídia eletrônica, rádio e TV, nunca foi barato. As grandes marcas estão ali o tempo todo e vão continuar utilizando esse espaço. Mas estar na rede facilitou muito também para as marcas. Isso é um fato e é reconhecido porque é um outro ambiente. A circulação, às vezes, é instantânea, é muito mais ágil, mas a gente não pode dizer que é 100% de influência. Tem possibilidade de influenciar? Claro que tem. Aos que têm mais conhecimento, têm maior acesso a outras informações, talvez não seja tão impactante. Aos que têm menos oportunidades, menos conhecimento, talvez seja mais impactante. E a professora aponta algumas possíveis estratégias que podem ser adotadas para diminuir os efeitos negativos da propaganda em redes sociais. Tenho discutido muito também a questão de literacia digital. Isso não é um termo novo, não é de agora, mas é alfabetização para as redes. Então, as pessoas têm que ter maior clareza, têm que ter maior conhecimento, e isso é uma questão de educação. Aos que estão na fase escolar, eles também têm que receber esse tipo de instrução, porque acredito também que são essas novas gerações que muitas vezes estão ensinando os seus familiares. São as crianças que, de repente, podem levar essa informação para casa, para os pais. Então, é preciso promover cada vez mais essas ações de literacia. Eu conversei com Jane Marques, professora do Departamento de Marketing da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ela explicou mais sobre como funcionam as propagandas nas redes sociais e deu dicas de como barrar seus possíveis efeitos negativos. Bruna de Zeró, para a Rádio USP. Muito E aí, bem. Mal? Muito bem. O que eu achei interessante é o seguinte, que no final, né? Porque assim, toda essa questão da armadilha, dos algoritmos, de você não limpar o cache, né? De você deixar aquelas pistas, né? Quando você pesquisa no Google ou no navegador qualquer, e aí você de repente começa a ser bombardeado por várias outras banners e outras informações daquele assunto. Isso a gente meio que já está sabendo, né? Eu acho que a maioria já sabe. Agora, uma questão que eu acho importante é ela falar no final que isso deveria ser ensinado na escola, Sim. que os alunos já deveriam aprender sobre isso, porque a gente vive no mundo digital, a gente vive nesse mundo, e o aluno está o tempo todo envolvido com isso. Então, não tem como ele falar assim, isso é uma coisa que ele não vai usar. Ele vai usar, está usando o tempo todo, né? Uhum. E é legal que a gente acaba retomando aí a questão do consumo consciente também, Sim. né? Exatamente. Então, ok, a gente tem essa questão da persuasão, Sim. da propaganda, da publicidade ali, tudo junto, né? No nosso dia a dia, mas quais estratégias que eu utilizo para o meu benefício, né? Legal, eu estava procurando isso, facilitou para a minha vida, eu precisava de tal produto, ok. Mas é bom a gente ter a nossa consciência também de até que ponto eu preciso disso. Sim. Né? Então, eu acho que quando ela fala de ensinar na escola, essa questão da consciência Exatamente. mesmo, né? Consumo sustentável, o ler, o interpretar. Então, tudo isso vai estar envolvido aí na... Porque o planeta tá dando pistas fortíssimas de que não aguenta mais, né? Sim. Então, assim, o consumismo aí, esse consumismo exacerbado, principalmente aquele que não é necessário, ele é um dos maiores, os fatores que mais ajudam a poluir o planeta e acabar com o nosso planeta. A nossa vida depende disso. Então, eu acho que o consumo relacionado a isso é importantíssimo. Por isso que eu fiz essa tela aí agora, que a gente vai falar rapidinho,
que ela está acabando, mas está aí, ó. Pense antes de consumir. Não é só questão de cuidado orçamentário. O consumo inconsciente prejudica o planeta em pelo menos duas frentes: na produção e no uso de água e de outras matérias-primas, causando desperdício, desmatamento e poluição. Da mesma forma, o descarte do lixo produzido após o consumo também se torna poluente e agressivo ao meio ambiente. Então, cuidado quando aparecer esse negócio de Black Friday, comprar coisa aí que está tudo barato. Se não for necessário, é bom não consumir, porque tudo isso demanda recursos naturais e depois polui o ambiente no descarte. Muito bem, o Mão na Massa, que tal criar uma campanha de propaganda para divulgar boas ideias, como doação de alimentos, roupas, cuidados com a saúde, atividades físicas, etc. Lembre-se de que numa campanha as formas de propaganda são diversas, podendo ser feitas por meios físicos ou virtuais. Apresente ela para o seu professor ou professora. Se quiser, mande na minha página, @prof.maurofarias. E essa aula delícia acabou. Espero que tenha trazido aí alguma informação, orientação, principalmente sobre esse tipo de texto que é comum no nosso dia a dia, né, Pro? Isso mesmo. Então aproveitem aí, vejam a aula, revisem. Esperamos vocês na próxima. Beijos. É isso aí. Até a próxima. Avaliem a nossa aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.